Você tem paciência com os idosos? Você tem o hábito de parar um momento e conversar com os idosos da sua família? Seus pais, seus avós? Você sabe sobre a história de vida deles? O livro que eu vou apresentar para você hoje narra a inusitada amizade entre um responsável por projetos de construção e uma velhinha de 84 anos que recusou-se a vender a sua casa por $1 milhão. O livro se chama Uma Casa no Meio do Caminho. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Os autores deste livro se chamam Barry Martin e Philip Lemon. Barry não é um escritor. Ele, como eu disse, é responsável por acompanhar projetos, acompanhar obras grandes. Philip Lemon, ele sim é escritor, editor, produtor, entre outras funções. Barry, ao se tornar responsável pela construção de um shopping num bairro onde morava a senhora Edith Macfield, ele travou com ela uma amizade que durou 2 longos anos. Edith se recusou a vender a sua casa para a construtora. Então, a solução encontrada pelos responsáveis pela construção do shopping foi construir o shopping em torno da casa da Edith. Quando as obras foram começando, Barry foi se apresentar para Edith e explicar como que seria a rotina. Ia ter muito barulho, muito incômodo. E a partir desse primeiro encontro, eles começaram a conversar. Ele foi verificando que ela era ranzinza, mas não era aquela bruxa que as pessoas estavam descrevendo para ele. Dia após dia, entre um olá, um bom dia, uma boa tarde, ele foi começando a viver o cotidiano da Edith. Ele começou a frequentar a casa dela, a ouvir suas histórias, ouvir as músicas que ela gostava de ouvir. Ele foi descobrindo que ela escrevia livros, ele descobriu que ela trabalhou na guerra e algumas histórias até parecem muito mirabolantes. Assim, ela conviveu com personalidades, com atores, cantores, músicos. Dizem até que ela foi espiã na Segunda Guerra Mundial. Mas ela vai oferecendo gotas das suas histórias. Ela vai, assim, não é que ela conta, ela faz referência. Então ele observa os quadros que ela tem, as fotos que ela tem. Ele vai descobrindo por que ela se recusa a vender aquela casa. Ela fala: minha mãe morreu naquela poltrona. Eu vim aqui para cuidar da minha mãe e eu só vou sair daqui depois que eu morrer. Eu não vou vender. Mesmo a construtora fazendo a oferta de $1 milhão. Aos poucos, Barry vai ter que cuidar da alimentação dela. Ele prepara o jantar para ela. Ela liga para ele, fala que ela precisa que alguém a leve ao cabeleireiro, que a pessoa que costumava levar não ia poder levar. Então ele vai começar a levá-la ao cabeleireiro, a levar aos médicos. Ela também vai ficando com a saúde cada vez mais frágil. Chega ao ponto dele ter que ajudá-la a tomar banho, a se trocar, mostrar para ela que ela não deve mais ficar no segundo andar da casa porque ela leva um tombo da escada, a convencê-la de que ela precisa de alguém para ficar com ela à noite. Então ele vai sendo aquela pessoa que vai acompanhar a Edith nos seus últimos anos de vida. Foi uma amizade que durou 2 anos. Então ele aprendeu muito com ela. E aprendendo com ela também a como se relacionar com os seus pais. O pai dele começa a desenvolver Alzheimer e aí ele começa a pensar assim, o quanto que ele foi impaciente com o pai dele. Ao passo que ele tem paciência com a Edith, foi impaciente com o pai dele. Esta relação com a Edith vai ajudá-lo a melhorar a sua relação com
o seu pai. Inclusive, ele vai descrever uma experiência, como ele percebe que o pai dele já está perdendo a memória, mas ele ainda tem saúde, tem condições de conversar. Ele tece um plano de levar o pai para fazer uma pescaria de salmão no Alasca. O pai já tinha vivido no Alasca, trabalhado no Alasca, e ele sempre dizia que queria voltar ao Alasca. Propôs para o filho de ir levar o avô, que era o pai dele, para pescar no Alasca. E ele descreve de uma forma muito poética. Essa que provavelmente foi a última pescaria que o pai conseguiu realizar junto com o filho, junto com o neto. E isso ele conseguiu fazer, ele aprendeu com a Edith a importância de ter paciência, a importância de saber conviver com as pessoas idosas. Este livro, ele inspirou o desenho animado Up, Altas Aventuras. Inspirou, é uma licença poética. E até hoje a casa da Edith está lá. O shopping está construído em volta da casa da Edith. Por que vale a pena ler esse livro? Este livro é comovente, cheio de valores humanos e reais, como a fraternidade, respeito e amizade. Ele mostra que a gente precisa respeitar o tempo e o espaço do outro, que a gente precisa exercitar a paciência antes de determinar o que é melhor para o outro, principalmente com os idosos. A nossa tendência já é dar a solução. Na verdade, a gente precisa exercitar essa paciência, de dar esse tempo para que eles encontrem a melhor solução para os problemas cotidianos. Respeitar quem veio antes da gente. Esse livro ele mostra muito isso. As pessoas que vieram antes da gente têm uma história, têm um caminho que elas percorreram, muitas das vezes marcadas por sacrifícios. Então a gente precisa respeitar isso. Uma frase que aparece muito nesse livro é: o que é certo precisa ser feito. Ou seja, mesmo que isso exija muito de nós, é melhor fazer o certo do que se arrepender de não tê-lo feito. Nem sempre, isso o livro vai mostrar muito. As pessoas demonstram para você que te amam da forma que você espera. Demonstrar o amor é muito diferente de uma pessoa para outra. Os gestos de amor são muito diferentes. Então a gente não pode se frustrar por causa disso. Uma lição também valiosa desse livro: valorize a sua família. Valorize seus pais, irmãos. A gente vive uma época que a família quase que não tem sentido, mas é ela que pode te apoiar. São seus pais, seus irmãos, filhos. Por fim, a velhice é sim uma bênção. Chegar até a velhice, mas é uma fase da vida muito difícil. Os idosos atravessam muitas dificuldades com a deteriorização física, mental. Então é uma bênção envelhecer? É uma bênção, mas é muito difícil. Portanto, o nosso olhar para com os idosos tem que ter sempre isso em mente, porque a mente ainda caminha. Acontecia muito isso com a Edith. Ela era uma pessoa, estava bem mentalmente. Ela lia, ela escrevia, admirava a música, ela tinha memória, mas aos poucos o corpo dela foi se deteriorando, até chegar um ponto que ela percebe que ela já não estava dando conta de escrever no computador, escrever à máquina, ela já não estava dando conta de ler. Então é muito difícil por conta das limitações físicas, e isso exige de nós mais paciência ainda. Por esses e os outros motivos, eu te convido a ler este livro, Uma Casa no Meio do Caminho, e recordar a sua vivência com os idosos da sua família. E se você ainda tem avô ou avó, dedique um tempinho para conversar com eles. Eles têm muita coisa para te contar. Eu te espero semana que vem com mais uma resenha aqui do nosso canal. Tchau!